Seja muito bem-vinda a esse altar da casa do Senhor, irmã Hélida. Deus abençoe você. Hélida é convertida ao Senhor desde os 7 anos. Eu fui com 6. Eu com 6. Eu fiquei com tanta vergonha de ir lá na frente e falei, pai, vai comigo, porque eu sei que eu quero. Mas eu fui na EBD de manhã, no domingo. EBD? Na EBD, domingo de manhã. Com educadores cristãos cuidando da sua vida, te ensinando a ser crente, a entregar a sua vida ao Senhor. Hélida foi batizada aos 16, que desafio, né? Se entregar para o Senhor em plena adolescência. Ela é membro da Primeira Igreja Batista. Ela é mãe do Pedro, esse moço lindo que está ali. Pedro, gatinho. Ela é noiva do pastor Djalma, respeitosamente lindo também, né? Aí você que está dizendo. Atua, não vou também, né? Atua no desenvolvimento, né, espiritual e emocional de mulheres. Amém? Amém. Que bom que o Senhor tem chamado mulheres para cuidar de outras mulheres. Ela é formada em jornalismo, direito, psicanálise, com especialização em neurociência e desenvolvimento humano. Glória a Deus, que o Senhor te dê da sua unção e que você ministre com propriedade e com poder sobre nós. Oremos? Levantem suas mãos, igreja. Vamos orar pela irmã Hélida Monteiro. Pai, nós te agradecemos pela vida preciosa da Hélida, tua filha amada, tua escolhida, tua obreira. Ó Deus, obrigada porque o Senhor a trouxe nessa noite. Obrigada porque o Senhor tem uma palavra para nós que vai ser liberada pela vida, pela boca da tua profetisa. Nós te agradecemos por ela, pela sua disponibilidade em vir nos servir ao Senhor, servir a tua igreja. Obrigada, Senhor, porque ela com generosidade tem abraçado o nosso convite e nós pedimos que o Senhor a use com propriedade, que o Senhor a use poderosamente e que o Senhor também a abençoe poderosamente. Atrás da sua cruz o Senhor a esconda e que o Senhor libere, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão sobre nós através da tua filha. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estar aqui com vocês. Essa é a primeira vez que eu venho até essa igreja. Quero agradecer primeiramente à pastora Vivian, ao pastor Adonias também. Agradecer vocês por nos receberem, na verdade. Afinal, nós estamos na casa de vocês. Amém? E o Senhor está presente neste lugar. E Ele quer falar conosco. E que eu seja um instrumento de Deus na vida de vocês. Quando a pastora Vivian falou para mim sobre o tema compaixão e graça, confesso que eu fiquei pensando, analisando, refletindo, né, pastora Adonias, porque Deus vai falando, né, conosco, na verdade. A gente recebe, a gente vai orando e a gente vai lendo a palavra. E eu pensei e orei e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com eles? E eu fiz algumas anotações, e como a pastora falou sobre graça imerecida, e é exatamente sobre isso que eu quero começar a pontuar com vocês. Nós não merecemos. Nós não merecemos a graça que o Senhor derrama todos os dias sobre as nossas vidas. Era para estarmos mortos, recebendo o castigo eterno, mas Deus enviou seu Filho Jesus, que morreu numa cruz por nós, que perdoou todos os nossos pecados, que curou as nossas feridas, não é verdade? E nós estamos aqui. Então, todos os dias, na sua palavra, diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se nós estamos aqui hoje, nesta noite, adorando, tendo essa oportunidade de vir até a casa do Senhor, é porque Ele derramou a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, amém?
Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem, nós não merecemos, nós temos um favor imerecido do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a graça extraordinária. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos 2, a partir do verso 42 até o 47. Atos 2, a partir do versículo 42. Nós vamos aprender um pouquinho com a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, como exercermos a compaixão e a graça. Amém? Vamos ler? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, honrando e glorificando o Teu nome. Senhor, todo esse culto, toda essa igreja, como a pastora Vivian já falou, é tudo feito para o Senhor, para honrar o Teu nome. Todos os louvores entoados, Pai, todas as orações feitas e agora a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Jesus. Nós estamos sedentos, nós precisamos ouvir de Ti. Nós precisamos, Senhor, aprender o que é compaixão e graça. Então, ensina-nos, Senhor. Fale conosco nesta noite. É tudo que nós pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. A primeira pergunta que eu quero deixar é: por que as igrejas do primeiro século viviam o extraordinário? Como nós lemos aqui na palavra, eles perseveravam na doutrina, eles temiam, haviam temor no seu coração. E por isso, muitos prodígios ali aconteciam naquele lugar, enfim. E todos, a palavra diz bem claro que eles todos estavam juntos e eles tinham o quê? Tudo em comum. Então, eles faziam isso diariamente, perseverando unânimes no templo. Então, a primeira forma da gente entender o que é a graça e o que é a compaixão. Eles viviam juntos. E eles faziam isso diariamente. Eles não faziam isso de forma esporádica. Eles não se ajudavam de forma esporádica. Então, para a gente entender o que é a graça que nós recebemos e nós devemos compartilhar com os nossos irmãos, a primeira coisa para a gente fazer isso todos os dias é vida devocional. E a vida devocional não é só aquele, que eu digo de manhã, aqueles 10, 15 minutinhos, que a gente ora, a gente busca o Senhor e passa o resto do dia sem lembrar que Deus existe. Então, é diariamente, é todos os dias, como diz aqui na palavra. E eles viviam de forma unânimes, juntos, partindo o pão, olhando as necessidades uns dos outros. E por que a graça ela é extraordinária? O que é ordinário? Ordinário é o que a gente já deduz o que vai acontecer, né? Eu trabalhava antes como jornalista na Assembleia Legislativa e nós tínhamos uma ordem
para começar as sessões. Então, todos os dias, durante 15 anos, eu sabia que 9 horas começava a sessão e às 11 terminava, porque nós cumpríamos um rito, uma forma ordinária. E o que é a graça extraordinária? É o que passa, é o que nós não imaginamos, é o que nós não esperamos. Então, a graça do Senhor, ela é extraordinária, porque nós não merecemos. E mesmo assim, nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque Ele é extraordinário, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Como nós cantamos aqui, porque a sua graça é maravilhosa. Porque, como eu falei, né, a pastora falou, se converteu, aceitou Jesus aos 6 anos, e eu aos 7, e é essa graça que toca uma criança de 6 anos e toca um idoso de 70. É a mesma graça, é o mesmo amor. E como que a gente consegue entender isso? A gente não consegue entender, irmãos. Eu estava falando para o Djalma, eu vou passar todos os dias da minha vida, eu não vou conseguir entender 10% o que é o amor de Deus. Porque nós que somos mães, a gente não consegue imaginar dar a vida do nosso filho para que ele morresse numa cruz e salvasse os nossos pecados. Então, se a gente parar um pouquinho e pensar, falar, que amor é esse? Então, por isso que a graça, ela é extraordinária. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é que a graça, ela quebra barreiras. Como assim ela quebra barreiras, Élida? Ela quebra barreiras. Vou falar por mim, e eu quero que vocês pensem também e façam uma reflexão, como nós fizemos no começo do culto. O que impede você de ter compaixão? O que impede você de amar o seu irmão? E o que é amar? Amar, você demonstra o seu amor como? Através das atitudes, através dos atos de compaixão. É você olhar para sua irmã e perguntar se ela está precisando de alguma coisa, se ela quer uma oração, ou simplesmente ouvir. Então, quais são as barreiras? Tantas barreiras, como falta de atitude, como o medo, falta de coragem, falta de postura, coração frio, apático. O que tem impedido você de exercer compaixão com seu irmão? Exercer compaixão dentro daqui da sua igreja local. Exercer compaixão dentro da sua casa. Exercer compaixão, amar as pessoas de verdade, não só falando. Quais são as barreiras que estão impedindo você? Então, que nessa noite você possa pensar. Que você possa pensar, refletir e falar, Senhor, eu estou errando neste ponto. Eu estou sendo negligente neste ponto. Porque nós sempre podemos fazer mais, não é verdade? O terceiro ponto é a graça, ela gera compaixão. Como eu falei, a compaixão de exercer o amor de forma coletiva e exercer a compaixão de forma individual. Então, nós como igreja Batista aqui, do Jardim Tarumã, uma igreja linda, uma igreja abençoada. Deus está presente aqui. Deus olha para você. Deus escuta você. Você pode, a graça é tão maravilhosa que hoje a gente pode caminhar e estamos falando com Deus. Não é verdade? A gente pode estar no nosso trabalho e orar pelo nosso colega. Então, essa compaixão, esse amor que nós devemos ter. E de forma coletiva, como que nós podemos aprender com a igreja
de Atos. Como eu falei, eles perseveravam, eles tinham temor e eles sempre estavam juntos. Você só vem ao culto dia de domingo? Ou você só vai ao PGM? Como que está a sua vida em comunidade? Aqui na palavra diz, no versículo 45, que eles vendiam as propriedades e bens e distribuíam a todos, para quem tinha necessidade, pastor. Então a irmã veio aqui, cadê ela? Ela contou o testemunho, do seu filho, ela confiou, ela abençoou a vida do filho dela. Então nós temos que aprender isso também, não é, irmã? Nós devemos aprender com o seu exemplo, de abençoar, de orar. Às vezes nós realmente não temos dinheiro, mas a gente pode fazer uma oração, a gente pode fazer uma visita, a gente sabe que o irmão está doente, internado no hospital, e a gente não vai visitar. A gente não percebe o outro. E Jesus, por onde ele passava, ele percebia as pessoas. Ele olhava para as pessoas. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele amava cada um de forma individual. Ele parava para ouvir. Será que nós temos parado para ouvir as necessidades dos nossos irmãos como comunidade, como igreja batista? Será que nós temos orado pela vida dos nossos líderes? Esse não é um cargo só do pastor. Não é um cargo só, uma responsabilidade só da pastora Vivian. É de nós todos. Nós todos como igreja. E a questão da distribuição de renda. Sim, nós temos que abençoar a vida do irmão. Sim, nós temos que investir em missões. E o que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Nós precisamos fazer de coração. Nós precisamos pensar como Jesus pensa. Né? Somos uma igreja multiplicadora, uma igreja discipuladora, que faz discípulos. Não é verdade? Será que nós temos sido discípulos fiéis de Jesus? Nós temos que acordar e todo dia pensar, o que eu posso fazer? Nós temos que amar de forma intencional. Tem uma oração que eu aprendi com a Joyce Meyer, que ela fala assim: Senhor, que abençoa a minha vida, que hoje algo de bom aconteça para mim, e que algo de bom aconteça para outras pessoas através da minha vida hoje. E exercer compaixão de forma individual. Como nós podemos fazer isso? Bom, primeiro dentro de nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos irmãos, que eu acho que é o ponto mais difícil, na verdade, porque ali as pessoas conhecem a gente. No nosso trabalho, eu ouvi uma pregação essa semana aqui, falou assim, aquela irmã que você tem dificuldade com ela no trabalho, compra um chocolate para ela, ora, abençoa, leva uma flor para ela, quebra isso, não é? Nós precisamos ser exemplos. Eu estou falando por mim, tá? Vou começar por mim, porque eu sou muito agitada e às vezes a gente tem que parar um pouquinho para conseguir ouvir a voz do Senhor e saber o direcionamento que Ele quer dar para as nossas vidas naquela determinada situação. Na palavra do Senhor diz que os justos terão muitas aflições.
mas de todas o Senhor as livra. Então, assim, o Senhor, Ele não falou assim, você vai passar por tribulações, por dificuldades, e aí algumas eu vou te ajudar. Ele não falou assim, algumas, Ele falou todas. Então, a nossa vida não vai ser um mar de rosas o tempo todo, mas Ele vai nos ajudar. Amém? Então, eu não sei como que você chegou aqui hoje. É muito difícil a gente falar de compaixão no mundo que as pessoas são tão egoístas. Não é verdade? Egoísmo terrível. Quantas vezes a gente passa no dia a dia correndo de carro, para no sinal e a gente nem olha para o lado e tem alguém sofrendo, e tem alguém precisando de uma ajuda, e a gente ignora, por muitas vezes. Nós somos tão falhos, irmãos. E eu vim aqui essa noite falar para vocês refletirem, olharem e falar assim, realmente, Senhor, quantas vezes saem tantas palavras torpes da minha boca, quantas vezes eu sou tão egoísta, quantas vezes eu sou orgulhosa, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes eu tive a oportunidade de abençoar a vida de alguém? E a pessoa está me ligando, eu travar o celular e não atender, porque eu estava cansada. Entendeu? Então, eu tenho alguns pacientes, atendo algumas mulheres, como a pastora falou, o meu foco, o meu trabalho é com mulheres, são com as mulheres. E tantas mulheres que sofrem. E aqui eu estou falando para homens e mulheres, então tantas pessoas que sofrem. O mundo está cada vez mais ansioso. O Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade. A ansiedade tem tomado conta das pessoas, a depressão, os problemas mentais, os problemas emocionais, né, Tânia? Ontem nós fomos em um culto em que uma missionária estava pregando e ela falou da mãe dela, que estava doente, que recebeu um diagnóstico de ansiedade depois de depressão, e ela tentava se matar todos os dias durante 15 anos. E ela não deixou de ter compaixão e amor pela vida da mãe dela. Então, eu sei que existe a depressão sorridente, que muitos de vocês estão aqui sorrindo, mas só Deus sabe como está o coração de vocês. Nós precisamos buscar ajuda terapêutica, sim, mas nós também temos que buscar o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então, Ele está aqui. E Ele está falando, fala para mim. Conta para Jesus. Ele entende a gente. Ele sabe, irmãos. Sem a graça do Senhor, a gente não vai conseguir. Sem as misericórdias do Senhor, sem a gente colocar tudo aos pés da cruz, nós não vamos conseguir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele tem foco, tá? E ele não para um minuto. Então, a gente não pode ficar dormindo como igreja e achar que se a gente não orar e a gente não viver como a igreja de Atos, nós seremos vencedores. Então, a gente precisa sair daqui com posicionamento, pedindo para o Senhor transformar a nossa mente para que a gente possa viver de uma forma diferente, amém? E olhar para o nosso irmão. Então, de forma individual, como que a gente pode viver a compaixão? Primeira coisa, participar de um pequeno grupo. Quem aqui participa de pequeno grupo? Amém. Tem algum líder de PGM aqui? Líder de PGM? Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Que bênção. Porque eles são referências para nós, porque eles abriram a casa deles para receber um PGM. Então,
O maior ato de amor nos nossos tempos, em tempos em que a gente vive agora, no tempo atual, é o quê? Vou até ser repetitivo. O nosso tempo. É a gente dedicar o nosso tempo a amar as pessoas. Então, é receber um pequeno grupo na sua casa, é participar de um pequeno grupo. E outro ponto importante é discipular alguém. Discipular e investir na vida de uma pessoa. Quero fazer uma pergunta aqui. Neste ano, quantas pessoas você conseguiu levar para Cristo? Quantas pessoas você conseguiu levar para Jesus, que aceitaram Jesus através da sua vida esse ano? Vocês sabem? 1, 2, nenhuma? Nós precisamos discipular. Nós precisamos ser esse exemplo, porque na palavra do Senhor aqui diz em Atos, que por conta dessa forma que eles viviam em comunidade, em amor, discipulando, partindo o pão, temendo ao Senhor, as multidões, elas afluíam. E eles tinham, aqui diz que eles tinham simpatia de todo o povo. E dia após dia o Senhor acrescentava-lhes as pessoas que iam sendo salvos. Então é natural, é um movimento natural. Se nós exercemos compaixão, as pessoas à nossa volta, as pessoas aqui, os nossos vizinhos, eles vão entender que somos crentes. Porque, irmão, não tem como uma pessoa que não conhece Jesus, você querer discutir teologia com ele. Ele vai ver o seu exemplo. Ele vai ver como você é no seu trabalho, como que você cuida do seu filho. Era assim na igreja de Atos. E é assim até hoje. Então, se nós quisermos, trazer as pessoas, levar as pessoas até Jesus, trazer as pessoas aqui para dentro da igreja, fazer essa igreja crescer, prosperar, florescer em qualidade, saudável, nós precisamos exercer compaixão e graça. E devemos amar como Jesus. E amar é muito difícil. Como o Djalma falou, a compaixão, ele falou assim, como que é? A compaixão não é natural do ser humano, não é verdade? Então, nós precisamos da graça do Senhor para a gente conseguir amar. É simples assim. Então, nós devemos olhar para Jesus e sermos assertivos. Nós precisamos pedir estratégias para o Senhor de como seremos bênção. Deus, antes de você sair de casa, fala, Senhor, como eu posso ser usado pelo Senhor neste dia? Como eu posso? Quantas pessoas aqui você conhece dentro da igreja? Às vezes, como eu já falei, a pessoa só precisa conversar. Ela só quer ser ouvida, né, pastora? Ela só quer ser ouvida. Às vezes você não tem uma palavra, mas escuta ela e ora por ela. Porque quem faz o trabalho é o Senhor. Amém? Eu falei que eu iria ser rápida, porque depois eu vou passar a palavra para o pastor Djalma e ele é mais longo do que eu. Então, a conclusão, meus irmãos, é que Jesus, vou virar aqui, Jesus, ele derrama sua graça sobre nós todos os dias, e até que ele volte, precisamos seguir o seu exemplo. Amém? Amém. Vamos seguir o exemplo de Jesus? Amém. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, assim como eu, várias vezes, muitas vezes, é negligente. Não ama da forma que deveria amar. Ou não sabe receber a graça do Senhor. Ou você tem falta de perdão no seu coração e aí isso impede você de amar as outras pessoas. Porque a falta de perdão é um problema, sério. E Jesus nos adverte e fala sobre o perdão.
Às vezes você está com um problema tão sério dentro da sua casa. Às vezes você está com uma dor na sua alma, na sua mente. Às vezes é o seu corpo. E você fala: Senhor, eu não tenho nem para mim, como que eu vou dar para outras pessoas? Senhor, eu estou tão carente, está doendo tanto, eu estou tão triste, Jesus. Como que eu vou fazer isso por outras pessoas? Meu irmão, coloque aos pés da cruz. Entenda o tanto que Jesus ama você, que Ele morreu numa cruz, que Ele derramou o seu sangue tão precioso para te curar. E Ele está falando aqui: exerça compaixão, entenda a graça que eu derramo sobre a sua vida todos os dias, apesar de todas as coisas que nós enfrentamos, irmãos. Nós estamos aqui em pé, nós estamos aqui orando, ouvindo a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão nos hospitais, estão doentes, estão em casa, depressivas, não conseguem levantar da cama? Quantas pessoas, irmãos? As pessoas estão sofrendo, o mundo está sofrendo, o mundo está cada vez mais e mais doente. Nós, como igreja, dentro das igrejas, Jesus sabe como que você está. Então nós precisamos tomar essa decisão de falar assim: Jesus, hoje, Pai, eu quero assumir um compromisso de compaixão e graça diante de Ti, Senhor, me ajuda, Pai. Então eu quero convidar você que está nessa situação, como eu estive tantas vezes. Quero que você, em nome de Jesus, irmão, se coloque de pé e vamos orar juntos para Deus curar as suas feridas e que você possa exercer cada dia mais compaixão e graça, amém? Vamos colocar em pé quem deseja orar e falar: Senhor, eu quero mudar, Jesus. Eu quero, Senhor, ser transformado, Pai. Eu quero, Senhor, exercer compaixão e graça na vida dos meus irmãos. Eu quero, Jesus, ser uma bênção aqui nesta casa, Pai. Eu quero ser uma bênção, Jesus, dentro da minha igreja, no meu trabalho, com os meus filhos, com a minha família. Senhor, me ajuda, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, na Tua casa, pedindo, Senhor, escuta o nosso clamor. Escuta, Senhor, o clamor da Tua igreja, Pai. Cura as feridas emocionais, espirituais, Senhor Jesus, dos Teus filhos. Traga, Senhor, um novo rumo, Senhor. Que eles possam se sentir amados, Pai. Que eles possam se sentir cuidados. Que eles possam sentir o toque do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida deles. E que eles possam ser uma bênção. Que essa igreja, Pai, cada dia mais floresça. Que essa igreja cada dia mais, Senhor Jesus, cresça, Senhor, em amor, em união, Pai, em propósito. Que as pessoas mudem, Senhor Jesus, o coração de cada uma aqui, Pai. Transforma a mente, dá-nos um coração puro, Senhor, dá-nos um coração de carne, torna-nos amáveis, Senhor Jesus, que nós possamos entender o Teu amor e que nós possamos, Pai, nos encher de Ti e derramar a Tua graça, Pai, sobre a vida de outros, Pai. Em nome de Jesus, escuta as nossas orações, Senhor, escuta a oração do Teu povo, leva, Senhor Jesus, a cada um para a sua casa, abençoe, Deus, derrame bênção sem fim, Senhor Jesus, sobre essa igreja, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Djalma. Ele vai contar um pouquinho do que ele tem passado. Amém, queridos. Pode se assentar. Que bênção que alegria que é saber que Deus ama abundantemente vocês. Só para vocês terem uma ideia, uma noção, Portugal tem 75 igrejas batistas. Campo Grande tem 120 igrejas batistas. Só para vocês terem noção, Portugal inteiro, o país inteiro tem 4.500 membros batistas. Só a Primeira Batista tem 4.000. Só para você ter noção. Mas para a gente ainda ir um pouquinho mais, deixa eu chamar esse casal abençoado aqui. Vem aqui um pouquinho. Eu sei que vocês são voluntários, pode vir aqui na frente.
Vocês estão casados há quanto tempo? 25 anos. Você é o? Isaac. Só pensa na coisa mais louca que você fez para conquistar a Jeane. Só pensa. É porque aí você tem que pensar se pode contar ou não. E aí, dá para contar? Tá. Então conta aí. Eu pegava um ônibus, eu morava no Santa Emília, ia de ônibus lá na Coca-Cola. Antes tinha que pegar 4 ônibus para ir para lá. E aí eu contava os minutos para poder pegar o ônibus para voltar. E aí muitas vezes eu falava assim, não vou pegar o ônibus, vou embora a pé. Para ficar mais um pouquinho comigo. Para ficar um pouco mais com ela. E uma dessas vezes que eu estava voltando a pé da Coca-Cola, eu quase morri. Que deu uma crise de dor de cabeça em mim. E eu demorei 3 horas para voltar, porque eu andava bem devagarzinho, porque eu não aguentava de tanta dor de cabeça. Mas valia a pena, vale a pena. Não estava programado, tá, gente? Mas quando a gente ama, vale a pena, né? Não valia a pena? Só 3 horas caminhando, bem devagar. Vale a pena. Obrigado, queridos. Quando a gente está apaixonado, meus amados irmãos, sabe o que a gente quer? Estar junto com. A gente liga. A gente fica 2, 3, 4 horas no telefone e fala assim, mas já? Porque quando a gente está apaixonado, o que a gente mais quer é estar perto de quem a gente ama. E é impressionante, irmãos, que quando a gente recebe essa graça de Deus, a gente começa a ter compaixão das pessoas à nossa volta. E uma das maneiras, eu vou tentar mostrar 2 em alguns minutos, e aqui eu quero dizer, eu tinha postado aqui com a minha amada, que eu ia falar só 5 minutos. Ela falou assim, eu duvido. Aí eu falei, então é o seguinte, eu vou falar 5 minutos, você vai pagar o açaí para mim e para o Pedro. Aí a Vivi falou, não, pelo menos 10. Eu falei, já perdi a aposta. Eu que vou ter que pagar agora o açaí para ela. Mas está tudo bem. E sabe, quando a gente tem paixão, a gente recebe de Deus a paixão, a gente quer compartilhar com outras pessoas. Então, só para você imaginar, em Portugal, 75 igrejas, aqui tem 120. Em Portugal tem 4.500 membros batistas. Aqui tem muito mais. Eu estou falando de Campo Grande, não do Brasil. O Brasil tem mais de 10.000 igrejas. Se você fizer um cálculo, 4.500 membros, dividir por 75 igrejas, sabe qual vai dar? Quem é bom de geografia aí, vai ver que dá 60 membros. Eu perguntei para o pastor, quantos membros tem aqui? Aproximadamente uns 300 ou mais. Aqui equivale a 5 igrejas batistas em Portugal. Só para você ter noção. Só para você ter noção. E a fome é gigantesca. E aí, numa equipe, num sábado, nós estávamos numa região para evangelizar. Foi a primeira vez que eu saí com o pessoal para fazer evangelismo de rua com uma equipe muito 10. E aí, vai aparecer a foto, né? Para você ver das pessoas que estavam ali reunidos, nós levamos uma mesa portátil, pão, refrigerante, um café, uma água, e aí para a gente poder estar. Pode, a primeira, por favor, a anterior, pode voltar, é uma que tem essa aí. Só para vocês terem uma ideia, está vendo aquela senhora de casaco marrom abraçando? Ali é a dona Creuza. Foi a primeira pessoa que nós fomos orar por ela. E é interessante, e aí quando a gente vai fazer evangelismo de rua, é que vocês são muito santos, vocês fecham o olho, eu fico com o olho aberto, vigio às vezes, né? E aí, a Kátia estava orando, e a Creuza estava chorando. E aí, quando terminou a oração, a Kátia perguntou, olha, você quer aceitar Jesus? Quero. Você precisa de alguma coisa? Ela estava com fome. E aí, você está vendo ali, tinha água, tinha café, tal, a gente colocou ali, e a dona Creuza não largou mais o pé da gente.
Ela foi andando o tempo todo com a gente. E sabe o que ela pediu nessa caminhada? Eu quero ser batizada. A gente não falou de estudo bíblico, a gente não falou de batismo, a gente simplesmente orou por ela e falou de Jesus. E aí pode passar, eu acho que a terceira, mais para frente, tem uma que é o batismo. Ela pediu para ser batizada, naquele dia nós a batizamos. Uma coisa incrível, Dona Creuza, essa aí, não precisa pôr o som não, aí já está fazendo profissão de fé e tudo. Aí se quiser adiantar, ela entra na piscina da casa do pastor Geraldo, e ela estava com medo de morrer afogada, porque ela nunca tinha sido batizada, mas ela queria. E ela foi batizada naquele dia, naquele sábado à tarde. Uma pessoa que está apaixonada, ela começa a querer ter atitudes, posturas, para agradar quem ama. E é algo extraordinário. Mas aí, não parou só aí não. Aí a gente estava, né, andando, pode voltar uma foto, onde tem uma jovem abraçando uma outra, né? O que acontece? Essa Kátia estava lá, estava orando, e aí passou uma senhora e uma jovem, a Viviane e a Luísa. E a Kátia falou assim: Jesus te ama. A mulher que estava passando falou assim: quem me ama? Ela já parou, já entortou a cabeça e falou: quem me ama? Você não tem noção das pessoas que estão aí fora, na comunidade, que não sabem o que é ser amada. E aí, a Kátia começou a evangelizar, me chamou, eu comecei a orar, orei, a Viviane começou a chorar, e eu falei assim: Kátia, ora pela Luísa. E antes da Kátia orar pela Luísa, ela começou a cantar. A Luísa então, quando terminou a música, abraçou e falou ao ouvido: eu tinha planejado tirar a minha vida hoje, mas através de vocês eu encontrei a Jesus. Você não tem noção, irmãos. Alguém que está apaixonado por Deus, quer exalar o bom perfume, quer poder falar do amor de Jesus, e a Luísa estava planejando tirar a vida, e naquele dia foi encontrada por Jesus e disse assim: o que eu quero agora é viver esse amor extraordinário. A graça é extraordinária, porque ela vai gerando vida na nossa vida, a gente não merece, mas Jesus diz assim: eu não vou largar. Perdeu o ônibus, mas valia a pena, né? Várias vezes, né? Você já perdeu o ônibus para levar alguém para Jesus? Essa é uma estratégia, irmãos, que vocês podem fazer aqui na comunidade. Mas também eu sei que os irmãos têm em torno de 9 pequenos grupos. Eu fiquei em torno de 5 meses em vários países treinando pessoas. Dia 27 de maio voltamos e começamos um pequeno grupo. Então foi junho, julho, agosto, setembro. Dia 26 de setembro, pode passar a foto que tem os balões, tem as bexigas, né? Nós multiplicamos, nós começamos com 8 pessoas. E dia 26 de setembro, nós estamos com 20 pessoas. E nós multiplicamos para a glória de Deus. O Natanael e a Tatá e o Benjamin que está ali, né? São os nossos vizinhos, são os líderes do pequeno grupo. Ele está animado. Ele realmente está exalando um bom perfume de Cristo Jesus. Você não tem noção. Talvez você vai convidar alguém para vir à igreja, falando: na igreja eu não vou. Tem várias histórias que estão vindo na minha cabeça aqui, mas um outro dia eu conto, né? Mas lá no pequeno grupo, na sua casa, ele vai, ela vai, e vai ter um encontro extraordinário com Jesus, que vai mudando a nossa vida. E aí, esse é o outro pequeno grupo, o Eliamar e a Nancy, né? E o Paraguai ali, com a Duda, né? Eles estão agora no Paraguai, casaram o filho justamente sexta-feira. E eles vão ser, o Victor e a Sofia vão ser os próximos líderes. Quando a gente começa a usar os pequenos grupos, ninguém resiste ser amado. Repete comigo: ninguém resiste ser amado. Aí dia 26, abrimos, multiplicamos o pequeno grupo. Aí você fala: bem, agora está tudo tranquilo. Não,
sábado, dia 28 de setembro, sabe o que eu fiz? Pode passar a próxima foto aí. Mais uma, pode ir para frente. Aí, começamos um pequeno grupo com jovens. Era eu e aquele casal, a Pâmela e o Ivan Tertuliano. A Bruna, que está do meu lado lá, ela não sabia que ia ter culto, ela não foi convidada, ela simplesmente chegou do nada, querendo saber se ali ia ter culto. Eu falei assim, nós estamos esperando você aqui. Ela sentou, participou e falou assim, pode pôr o meu nome, eu quero participar desse grupo. Eu não sei o que é PGM, mas eu gostei. E aí o nosso desafio até dezembro, cada um pelo menos ganhar mais um. Faz assim com o dedo, ó. Pode fazer. Isso. Quem não faz assim vai ter que fazer 2. Isso. É só para você lembrar. Toda vez que você levantar a mão, opa, esse é comigo. Eu preciso ganhar. Esse está ao seu alcance. E olha, você ficou em pé para dizer, Senhor, eu quero ajustar, alinhar a minha vida para poder viver essa compaixão. Irmãos, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, não dá para ter uma vida normal, é para ter uma vida totalmente extraordinária. Quem anda com Jesus, eu brinco assim que eu sou normal, mas quem anda com Jesus não é normal. Quem anda com Jesus, mesmo quando acontece um percalço, que é perder o ônibus, ele vai dizer assim, mas vale a pena. E foram muitas vezes que você perca muitos ônibus para poder demonstrar para o outro que Jesus é a experiência mais incrível que eu e você podemos ter na sua vida. Eu quero fazer um desafio para você. Esse desafio é muito simples. Começar a orar a partir de hoje e dizer, Senhor, me dá a oportunidade de ganhar uma pessoa para Jesus até 25 de dezembro, quando a gente celebra o nascimento de Jesus. Se você quer ter essa experiência, quer pedir para Deus, fique em pé onde você estiver, eu quero orar pela sua vida, que você peça para Deus, Deus, eu quero ter essa experiência, eu quero ganhar alguém para Jesus, eu quero influenciar a vida de alguém para Jesus, eu quero ser bênção na vida de alguém. Deus, é impossível, o Senhor me deu tanto, e eu não poder compartilhar com alguém. É algo extraordinário. É como uma mãe que está gerando um filho, quando nasce. Irmãos, nós temos uma irmã Zélia, 72, 73 anos de idade. Sabe o que ela tem pedido? Deus, eu quero ser missionária, eu quero pregar o evangelho para outras pessoas. 73 anos. Esses dias atrás ela atropelou um carro. E quase quebrou a bacia. Se recuperou. Ela está na igreja e ela fala assim, o meu desejo é falar do amor de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos ama, apesar de nós, na nossa limitação, na nossa vulnerabilidade, na nossa pequenez, o Senhor não abre mão de nós. O Senhor é como este marido que perdeu tantas vezes o ônibus, porque o desejo era estar perto de quem ama. O teu amor é extraordinário, é extravagante. Faz isso na nossa vida, Senhor, apesar de nós, vai gerando esse desejo de falar de Jesus, de exalar o bom perfume de Jesus às outras pessoas. Pai, talvez o vizinho, a vizinha, se o meu irmão, minha irmã aqui do Jardim Tarumã não estiver orando, ninguém entre 8 bilhões e meio de pessoas no mundo não vai orar. E Deus usa o meu irmão, a minha irmã, para orar pelo vizinho, pela vizinha, para que o amor de Cristo que nos constrange possa alcançar, transformar, quebrar barreiras, e a graça de Jesus possa superabundar, de tal forma que a gente se alegre dizendo, eu ganhei alguém para Jesus, não para ser um número, mas ser uma experiência de vida, que transforma a nossa vida.
Deus, como eu quero que meus irmãos vivam o que eu experimentei ali naquele bairro, naquela comunidade, com aqueles irmãos, evangelizando num sábado, coisa tão simples, mas vidas foram alcançadas, cada uma delas estão firmes na igreja. A irmã Creuza foi batizada, Espírito Santo de Deus sopra sobre nós. Senhor, nos dá alegria, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, para o louvor da tua glória. Eu oro também pelo pastor Adonias, a pastora Vivian, Deus, a sua família, em nome santo de Jesus, suas 3 filhas, ó Deus, derrama sobre eles sabedoria, autoridade e graça, para liderar a tua igreja, ó Deus, debaixo da tua potente mão. E assim como Atos a gente viu, a cada dia o Senhor ia acrescentando, acrescenta nesta igreja, para que eles tenham 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, ao ponto de impactar a comunidade na qual nós vivemos, ao ponto de alvoroçar o mundo dessa comunidade, transformar famílias, homens e mulheres, filhos e filhas. Espírito Santo de Deus, como eu gostaria de voltar com a minha família aqui e ouvir as mudanças e transformações que o Senhor já começa a fazer e há de fazer, para o louvor da tua glória, em nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, igreja. Deus faz muito mais e melhor do que a gente pensa, não é? Glória a Deus. Queridos, estamos caminhando para o fim desse culto, e com quem Deus falou nesse culto? Quem Deus impactou nesse culto? Quem Deus chamou nesse culto? Quem Deus desestruturou nesse culto? Glórias a Deus. Enquanto a equipe de louvor já se aproxima, nossos amados, e o nosso pastor também, para as palavras finais, eu quero lembrar que todos nós, quando chegamos, recebemos algum informativo sobre o Outubro Rosa. Faz parte da nossa função de mordomos cuidar do nosso templo, aliás, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém? Amém? Então vamos nos atentar a isso. Ao sair, vocês vão ganhar uma pílula, que é um lembrete de como nós devemos ter cuidado com a nossa autoestima, com o nosso autocuidado, com o nosso amor próprio, com a nossa sensibilização de que somos templo do Espírito Santo. Nós agradecemos a presença de todos os nossos visitantes, de todas aquelas pessoas que vieram acompanhar a nossa querida preletora da noite, nossas irmãs. Queremos agradecer a colaboração de todos que nos abençoaram nesse culto, e queremos encerrar agora com as palavras pastorais. Muito obrigada, queridos. Obrigado, glória a Deus, amém? Não vamos embora não, nós estamos animados, depois do almoço de hoje, está todo mundo animado, ninguém quer ir embora. Olha só, voltou todo mundo quase, né? Depois do almoço ainda estamos juntos aqui, mas nós louvamos a Deus pelo Projeto Mulheres, pela iniciativa, pelo culto, pela organização, pela direção. Vocês viram que elas são muito organizadas, né? Fazem tudo com excelência. Então, parabéns, que Deus continue abençoando, enriquecendo cada dia mais o ministério e acrescentando o número de mulheres ao ministério do Projeto Mulheres. Nós agradecemos